Aleluia, Senhor. Vamos ler, irmãos, no primeiro livro do profeta Samuel. Os irmãos que se sentem, ficarem em pé. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Iremos ler, amados irmãos, do verso 9 ao verso 19. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, querida Irmandade que nos acompanha através da internet, ouvintes da palavra, o Senhor, irmãos, nos desperta fortemente a esse assunto nesta noite, para nos relembrar um período em que o Senhor precisou agir no impossível para que houvesse um renovo na fé, na crença daquele povo em Israel. O povo judeu, irmãos, tendo ficado em cativeiro por 430 anos, passou por 40 anos pelo deserto. A sociedade, aquele povo, foi um novo povo surgiu no deserto, porque em virtude das desobediências naquela caminhada, o Senhor fez com que um novo povo alcançasse a terra prometida, com exceção de 2 servos de Deus, que estavam com a missão de guiar aquele povo. E quando eles chegaram à terra prometida, amados irmãos, tendo alcançado a misericórdia de Deus, eles continuaram com os costumes do Egito, ainda que eles não tivessem vivido, mas eles tinham uma herança, e eles reincidiram nos erros e nos pecados. E esse período, amados, um período em que eles foram guiados por profetas e juízes, durou cerca de 230 anos, se não me falha a memória. Os irmãos que conhecem mais as Escrituras
pode confirmar essas informações. Mas, amados, tendo passado mais 2 séculos, foram 2 séculos onde o povo reincindia em erros. E chegou o tempo, irmãos, ainda que o povo errasse, mas o povo era próspero. Era um povo, era um reinado onde as sinagogas estavam cheias, as tendas estavam cheias, havia sacrifício, havia os costumes, as liturgias da religião eram cumpridas, e tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, que era o mais importante de sua época, que esteve no governo daquele povo por 40 anos, que era Eli, esse sacerdote que lemos há pouco. Só que, irmãos, ele era um homem que havia se corrompido. Ele não defendia, não zelava pelas leis do Senhor e se valia do templo, se valia da condição que ele tinha, ele e sua família, para reincidir em erros. E Ana, amados irmãos, era uma mulher que vinha adorar o Senhor de tempo em tempo, uma mulher com muita tribulação, muita aflição, e ela não alcançava os pedidos que ela tinha, porque imagine uma igreja, um povo em erro, havia o silêncio dos milagres. Havia uma religião de costume. Bem-aventurado quem veio até essa casa de oração nessa noite, porque nós não nos conformamos com o costume, mas nós estamos esperando no milagre do Senhor. E essa mulher, irmãos, ela não tinha para onde ir. Porque se Eli dominou, foi o sumo sacerdote por 40 anos, por certo ela nasceu, ele já estava lá. Ou no meio, ou começando o exercício da função que ele tinha. Então, para ela, era daquele jeito que a coisa funcionava. E muitas das vezes, amados irmãos, o Senhor permite provas na nossa vida em que, por mais que clamemos, por mais que lamentemos ao Senhor, parece que é desse jeito mesmo que as coisas são. É com essa cruz mesmo que nós devemos carregar, que nós devemos andar, que nós devemos prosseguir e tentar sobreviver. Mas essa mulher, amados, ainda que ela não tivesse vivido uma experiência do milagre, uma experiência de ver Deus operar, ainda que ela não soubesse que além do texto existia o Espírito no governo das coisas, ela não perdeu as esperanças, porque ela tinha uma necessidade iminente. Ela era amada por seu esposo, ela era adorada por ele, tudo que ele fazia para outra esposa que lhe dava filhos, dava em dobro para ela, está nas Escrituras, se lermos no primeiro parágrafo, mas ela não tinha contentamento, porque ela tinha uma necessidade, ela tinha um caso impossível que ela esperava alcançar das mãos do Senhor. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra orientação. O Senhor ouviu a oração da igreja. O Senhor, irmãos, pode ser no silêncio que for, não conheço de onde você veio, não sabemos para onde você vai, mas o Senhor conhece cada passo seu e o Senhor selou a tua vida para uma obra na terra. A igreja creia no poder do Senhor, a igreja creia na manifestação do Espírito Santo, porque ainda que os caminhos sejam perdidos, irmãos, ainda que a viagem seja perdida, mas Cristo aparece no nada e faz tudo na tua vida. Essa mulher, irmãos, ela foi para adorar o Senhor e lamentou.
E um homem que nele estava toda a instrução do governo do povo, faltando nele o Espírito de Deus, porque o Senhor já havia se ausentado dele. Mas quando ele viu a aflição daquela mulher, não sabemos se ele fez por fé, se ele fez por costume, mas ele profetizou a vitória dela. E ela creu, e ela saiu com um semblante mudado, e ela se alimentou, e o Senhor foi com ela. E da onde não havia condições de gerar, do ventre estéril, o Senhor fez nascer um grande profeta que trouxe a manifestação de Deus para aquele povo novamente. Renovo, coisa nova, da onde, irmãos, uma terra seca, o Senhor faz frutificar uma grande lavoura. Da onde nós não esperamos, irmão, mas nós temos a fé, e você pode ter confiado em Deus, você pode ter na tua vida orado ao Senhor, feito votos ao Senhor, e você tem lamentado por esses dias, que ao invés das palavras se cumprirem, como nós falamos há pouco, parece que as coisas se apertaram ainda mais. Ao invés de chegar a providência, tem chegado a afronta. Ao invés de chegar a vitória, parece que apertaram mais o seu pescoço nessa prova que você está. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. E essa palavra vem para libertar você, libertar a igreja dessa prova. Irmãos, não sabemos com qual condição que aquele sacerdote abençoou aquela mulher. Mas o que ele falou para Ana, o Senhor fala para essa igreja: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que você tem pedido. O Deus de Israel conceda a tua petição, meu irmão. Tem justiça no teu pedido. Tem justiça no teu lamento. O Senhor, irmãos, permitiu a prova. O Senhor se apressa em exaltar a tua cabeça. O que falta para você nessa noite? Aonde está a tua prova? Está nos maus pensamentos? Está numa enfermidade? Está na enfermidade que visita a tua casa, a tua família? Está, amados irmãos, em algum resultado que você busca e não alcança? Em alguma frustração que você teve de algum homem, de alguma mulher, de alguma igreja, de algum governante? Bloquearam você, bloquearam os teus caminhos, falaram que você não podia, falaram que é impossível você alcançar. Irmãos, aqui está o Deus que faz o impossível ser possível na sua vida. Temos testemunha nessa igreja que o Senhor opera o impossível e continuará operando o impossível nas nossas vidas. Creia, igreja. A prova pode estar difícil, a prova pode estar impossível, mas o Senhor abrirá um caminho novo para você passar. O Senhor fará gerar algo novo em você. Irmãos, quando o Senhor muda um caminho, você não consegue voltar mais para trás. Quando o Senhor prepara um bom encontro, você já não se lembra mais do lamento. Quando o Senhor prepara um bom emprego, uma boa empresa, que os negócios fluem, que há a benção do Senhor sobre a cabeça e sobre os negócios, você tem que se esforçar para lembrar do tempo da prova, porque nós nos esquecemos. Agora, quando você está em prova, você se lembra do tempo que era bom. E você está nesse período, você está remoendo o tempo que as coisas iam bem na sua vida. Você vai se esquecer da prova, porque vem tempo novo na tua vida. Dá para crer, irmãos? Dá para crer, irmã? Glória ao nome santo do Senhor. É tempo de florescer.
No outono, irmãos, nós estamos no outono. Não há o que faça essas árvores que cercam a igreja reterem as folhas. Elas caem, porque é tempo delas caírem. Elas ficam um pouco feias. O dia amanhece às vezes um pouco sem vida, mas logo vem a primavera, logo vem renovo, logo vem aquela folha que caiu, ela não volta mais, brota coisa nova, e o Senhor está falando de coisas novas para nós. Esqueça do tempo bom que você viveu, porque vem coisas muito melhor para você se glorificar ao Senhor. E disse o sacerdote: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmão Rodrigo, não pode vir agradecer? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor despertou para essa palavra. Eu tenho certeza daquilo que o Senhor tem mandado para nós nessa noite. E o Espírito Santo, ele tem um jeito especial de falar com a igreja. Ontem, irmãos, até falei com o irmão Rodrigo, pedi oração. No meio da tarde surgiu uma necessidade que nós fomos fazer uma visita junto a alguns servos de Deus, e onde nós fomos, o Senhor preparou que foi enviada a sua palavra. No caminho, irmãos, de 3 horas que nós viajamos, nós, por brincadeira, mas quem está em missão nunca está brincando, por brincadeira começamos a fazer alguns questionamentos aos irmãos que estavam no carro, e começamos a falar: você conhece a história de Abraão? Você conhece a história de Isaac? Você sabe quem foi a babá de Jacó? E começamos a brincar no carro as histórias dos patriarcas da fé. E nesse meio do caminho, irmãos, um irmão por nome Isaac, ancião da nossa igreja na CCA, ligou para um dos servos de Deus que estava no carro e ele não conseguia atender, irmão Rodrigo. Ligava e tentando atender não conseguia. E nós falamos de Abraão, falando de Isaac, falando de Jacó, e o Isaac tentando ligar, e chegamos no nosso destino. Fizemos o que tinha que fazer, o Senhor acabou que mandou a sua palavra, e a palavra foi Abraão e Isaac. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem um cuidado com a tua vida que você não imagina. O Espírito Santo, ele zela para que você alcance a tua bênção de uma maneira especial. Irmãos, não é de qualquer jeito, não. O Espírito Santo é zeloso. E o Espírito Santo mandou essa palavra para nós essa noite. Se você tem alguma necessidade, que você confia que o Senhor falou com você, com a tua necessidade, a igreja está com muita irmandade, mas se você acha que o Senhor falou com você, você tem fé, o servo de Deus irá orar por nós. Eu preciso da palavra. A minha cunhada está há mais de 12 horas no centro cirúrgico, fazendo a cirurgia do câncer, retirando o câncer, e eu preciso que o Espírito Santo visite onde ela está agora. Se eu estivesse onde você está, eu já estaria aqui na frente. Se você acha que o Senhor falou com você, que você tem fé e você tem necessidade, vem à frente, por favor. Vem aqui. Eu quero que você se ajoelhe aqui na frente. O irmão Rodrigo irá orar por nós, irá orar por mim, irá orar por você, e o Senhor fará uma obra na tua vida hoje. O Espírito Santo tem um cuidado especial com você. Você não perdeu o teu caminho. Você não veio aqui porque você tem costume. Você veio aqui porque o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. A igreja crê nessas coisas, irmãos?
A igreja crê? Irmão Rodrigo, vem à frente, por favor. Se você tem necessidade e o Senhor falou com você e você tem fé, vem à frente que o Espírito Santo vai passar no meio de nós agora. Glória ao nome santo do Senhor. Igreja, os irmãos... Irmão Jefferson, seu irmão Saulo, vai abençoando a igreja, abençoa os irmãos. Irmão, crê, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Amém, Jesus. Em comunhão, igreja. Agradecemos o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Desça aqui. Glória. E alamaia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória, glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus eterno. Glória a Deus. Alianda Siria Malaya Shalabana Surianda Lamayala Urianda Siala Cantala Urianda La Siala Mayala. Glória a Jesus Santo, aleluia. Glória a Jesus, glória. Oh Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, nós estamos, Senhor, ajoelhados aos Teus pés em santa oração, crendo no poder da Tua santa palavra, crendo, Senhor, que o culto é guiado, movido e dirigido pelo Teu Espírito Santo, que não é, Senhor, o nosso querer, a nossa vontade, mas é o Teu Espírito que move todas as coisas. Senhor eterno, nós bem conhecemos o dom que Tu tens dado a cada um dos Teus servos, e sabemos bem, Senhor, que irmão N não é dessas coisas. Esse fez foi porque o Teu Espírito deu ordem, e nós cremos, Senhor, que essa noite haverá mudança, haverá libertação. Alguém que está precisando de um encontro com Deus receberá, a cura vai chegar, a porta vai abrir, o Teu povo vai sair daqui glorificando o Teu nome. Senhor, enche essa congregação da Tua glória, enche essa igreja da Tua presença. A Tua palavra falou de renovo, a Tua palavra falou de libertação. Haja libertação na Tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Yasi anda lima sala, ala sayura la shalaba sala. Derrama agora da Tua glória, batiza as almas com a promessa do Espírito Santo. Senhor, cura das enfermidades. Tu és um Deus que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Senhor, guarda a Tua palavra no nosso coração. Os Teus servos estão ungindo aqueles que vieram à frente. Senhor, haverá cura, haverá libertação. Nós temos certeza absoluta. Haverá o Teu nome sendo glorificado nesse lugar. Glória a Deus, bendito. Despeça-nos na paz de Deus. E que essa virtude maravilhosa acompanhe a Tua igreja. Que a virtude dessa Tua palavra acompanhe a Tua igreja. Irmandade, em nome de Jesus Cristo, abre a Tua boca e dá glória a Deus. Hoje o demônio está correndo do Teu caminho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Eida, Yamuya, Siriandala, Zala, Ialama.
Glória a Jesus, Santo. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis a Ti, até o dia da Tua volta de Jesus para nos buscar, e que essa glória, essa virtude, essa fé estejam sempre nos nossos corações, esteja sempre no coração do Teu servo, para pregar a Tua palavra sem medo, com ousadia de espírito, porque o Senhor que é dono dessa obra. Te damos graças por tudo, em Jesus Cristo, Teu Santo Filho, bendito na Sua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória, glória. Dá glória a Deus, igreja de Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Glória. Vida, sarabada, nusariada, amada. Xalaiada, Yeshua lá, salá. Glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. Cada surya makudian chandura salima. Shalabala salayala dalazaya. Glória, 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 Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, bendito é o Teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A comunhão da irmandade daqui vai alcançar os nossos irmãos que estão onde eles estiverem através da internet. E teremos notícia que o Espírito Santo operou milagre no meio dessa irmandade que nos acompanha também. Glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia.